Muito bom dia, pessoal. Vamos dar início ao nosso panorama matinal falando aí sobre as commodities agrícolas. Commodities agrícolas que hoje seguem seu caminho de queda. Temos aí o trigo liderando novamente as quedas das commodities no dia de hoje. E o trigo cai no momento 1,04%. Trigo que tem uma forte correlação com o milho e sempre quando ele vai para um lado tende a puxar o milho na carona. E o milho no momento caindo 0,37%. Tivemos durante a madrugada pregão noturno de Chicago, lembrando que ele começa às 9 horas da noite aqui no Brasil e toca até a partir da manhã, onde a gente encerra ele e começa novamente após aí as 10h45. No milho então a gente teve ele em alta já, na madrugada, a mesma coisa para a soja chegou a estar com 10 pontos de alta, isso vai dar mais ou menos aí uns 1,5%, quase 2%, e no momento a gente viu uma soja mais tímida, né, com 0,04% de alta, já esteve também mais campo negativo, e o farelo de soja também fez o mesmo movimento, só que o farelo ainda segue no campo negativo, caindo 0,39%, e o óleo de soja com uma leve alta também de 0,15%. Ontem nós tivemos aí a publicação dos dados sobre a qualidade das produções e a gente teve uma diferença de 1% entre a expectativa do que era para vir, de condições de boas e excelentes tanto para a soja quanto para o milho, e no caso o mercado esperava que houvesse aí uma piora de 1% nas condições de boas e excelentes e ela veio com 2%, tanto para o milho quanto para a soja. Porém, o mercado parece que não está dando muita bola para isso. Por quê? Porque a gente já tem um clima melhor lá nos Estados Unidos. Então, na semana retrasada, a gente tinha um clima que era predominantemente mais quente e mais seco. E para a semana agora, a gente tem um clima que já é muito mais ameno, muito mais fresco e também com mais volumes de chuva esperado. Ou seja, o que o mercado está olhando? Esses 2% que piorou da semana passada, provavelmente nessa semana aí ele já volte a melhorar 2% ou até mais. Então o mercado realmente não está dando muito peso para isso e não está fazendo preço em cima dessa questão. É importante essas chuvas que estão previstas para os próximos 5 dias e além, que realmente elas aconteçam porque a soja passa agora para um momento muito importante da sua constituição, por assim dizer, que é a parte de reprodução dela, né? Então é bem importante realmente que haja bons volumes hídricos no solo. Enfim, fora isso, a gente não tem praticamente nada de alteração na parte do clima. Até a gente olha aqui, é basicamente o que a gente comentou ontem. Vai chover alguns volumes, uns bons volumes aí de 40 até 60 milímetros na parte de Iowa, que é um estado que produz muito e que está precisando, né? A gente vê um pouquinho mais de incremento na quantidade de chuva na parte da Dakota do Sul também. E fora isso, a gente tem ali também em Illinois uma faixa de milímetros sendo aumentada, né? Não era tanto assim ontem, hoje a gente já vê que a possibilidade de chover também entre 40 e 50 milímetros em uma boa faixa ali de Illinois, que é outro estado que produz muito e conta muito na produtividade nacional, para aumento da média, né? Nas chuvas observadas do dia 30, né, a gente não teve uma atualização nesse mapa aqui, então é basicamente o que foi mostrado ontem. E, enfim, esse é o mercado que a gente tem aí para a parte do agro, né? Para a parte de bolsas, a gente teve Ásia e Pacífico fechando praticamente toda no positivo. Tivemos dados na madrugada aí de China que são ruins, mas eles têm um efeito oposto nas bolsas lá, né? Porque basicamente é o seguinte: quanto pior, melhor lá na China. Por quê? Quanto pior vier, mais pressão em cima dos órgãos reguladores há para que eles façam logo esses estímulos financeiros para retomar a economia. E para todo mundo que é parceiro comercial da China, isso é muito bom. Show me the money. Bota aí o dinheiro no jogo que eu quero fazer negócio com você. Então, quanto pior tiver lá, cresce ainda mais a necessidade de que rode logo esses estímulos financeiros na economia. Enfim, por isso a gente vê uma Ásia Pacífico um pouco mais animada para o dia de hoje. E quem liderou a alta lá foi a Coreia do Sul, que subiu 1,31%. Na parte de Europa já é o oposto. Lá saíram mais dados ruins e lá é ruim mesmo. Não tem o que dizer. Porque ninguém espera que a Europa vai colocar dinheiro em jogo, que vai fazer mais negócio. Não. A Europa já está bem consolidada e não gera tantos negócios assim no mundo, né? Enfim, dados ruins lá são realmente
ruins. Então a gente vê hoje uma Europa caindo aí em média 0,8% e temos o Eurostoxx, que reúne as 50 maiores empresas da Europa, caindo no momento 0,94%. Na parte de futuros, a gente tem uma Nasdaq também caindo hoje 0,56% e o S&P caindo 0,42%. Lembrando que o S&P 500 ele tem na sua carteira, na sua composição, grande parte a Nasdaq como referência. Então, quando o Nasdaq cai, ele tende a cair junto, quando ela sobe, ele tende a subir junto. Claro que não na mesma intensidade, porque, como eu disse, ele não é 100% Nasdaq, né? Ele tem a Nasdaq inserida dentro, mas também tem outras empresas associadas que podem dar esse contrabalanço aí, né? De qualquer forma, hoje a gente vê um dia mais negativo para as bolsas ao redor do mundo. E aqui no Brasil a gente vê também o Ibovespa, que ontem subiu cerca de 1,4%, bateu cabeça de novo numa região muito importante, que é a máxima do ano passado, e parece que o mercado ali está tendo dificuldade em evoluir. E hoje a gente vê, então, uma retração aí, devolvendo um pouco, talvez, dos lucros obtidos ontem, ou talvez marcando realmente um topo no gráfico. De qualquer forma, a gente vê hoje o índice aqui futuro no Brasil caindo 0,77%. Para o dólar, temos um dólar bem forte contra as principais moedas do mundo, subindo 0,56% no momento, e também temos um dólar forte contra moedas de países emergentes. Aqui no Brasil mesmo, no momento, sobe praticamente 1%. Dólar que vem aí de vários pregões em queda, né? Então a gente vê mais de um mês aí de um dólar em uma sequência bem grande de queda. Natural que ele faça um movimento de recuperação aí, né? Basicamente para dar um pouco mais de fôlego, talvez para continuar a queda ou realmente reverter a tendência. Temos que acompanhar. Na parte de metais, temos aí o minério de ferro subindo no dia de hoje, 0,96%. Ontem o minério de ferro também subiu, como eu comentei na reunião matinal. E isso foi muito importante para a Vale que subiu bem também ontem e ajudou essa alta do índice, né? Para a parte de petróleo, a gente tem um petróleo no momento caindo 0,72%, mas ainda acima daqueles $80, cotado a $81 no momento. Isso é ruim para a Petrobras, já comentei isso várias vezes, mas vou dar mais uma pincelada hoje, porque é o seguinte: com essa alta que a gente viu no petróleo, que saiu lá da casa dos 70 e veio acima dos 80, ele vai dar uma diferença para a Petrobras, uma defasagem, lembrando que ela paga mais caro e ela não está repassando isso no mercado interno, de mais ou menos uns 20%. Então, num primeiro momento, já é crítico para a empresa, não é uma situação muito interessante para quem é investidor, mas a gente tem que acompanhar aí como é que eles vão lidar com isso. Num primeiro momento, a declaração que foi dita é que eles não vão mexer nos preços, que eles têm um colchão aí para realmente lidar com essa volatilidade do mercado exterior. Será? Porque assim, se esse mercado continuar nesses patamares de 81 com essa defasagem de 20%, em pouco tempo a gente deve ver uma diferença muito grande no faturamento da Petrobras, coisas de bilhões. Então, para o investidor é complicado, não é muito interessante esse cenário. Para a sociedade é bom, porque pelo menos a gente vai pagar um combustível um pouco mais barato, né? Ainda é caro, mas ele poderia, no caso, ser mais, né? Porém, vamos aí acompanhar e ver como é que vai ser lidado na prática, né? Se realmente vai ser assim ou se daqui a pouco eles mudam de novo essa questão. Para a parte de agenda, a gente tem uma agenda bem interessante para o dia de hoje. Às 11 horas da manhã é onde acontece os principais dados lá dos Estados Unidos, como sempre, né? Quem dá o tom para as bolsas ao redor do mundo. E a gente vai ter aí o PMI industrial, que basicamente é o índice de atividade industrial. Ele tende a medir a questão se está em expansão ou se está em contração. Então é interessante a gente acompanhar. Às 11 horas da manhã o mercado dá bastante atenção a esse dado. E a gente também tem às 11 horas da manhã as ofertas de emprego JOLTS lá nos Estados Unidos. Esses dados, se eles vierem acima da expectativa, pode dar uma estressada no mercado, porque passa a ideia de que precisa de mais aumentos na taxa de juros lá dos Estados Unidos. Se eles vierem em linha ou um pouco abaixo, pode ser que os mercados levem isso tem uma boa interpretação em cima disso e acabem aí se recuperando um pouco das quedas que estão tendo hoje. E são esses os dados, os principais dados do dia, então ficar atento aí às 11 horas da manhã.